Acompanhe o desenvolvimento de São Luís, capital de Maranhão. Para um melhor entendimento, vamos dividir a narrativa em 3 partes. Parte 1. Como surgiu a cidade? Imagine uma ilha, rodeada por 2 baías, coberta por mata fechada, habitada há séculos por um povo que conhecia cada palmo daquela terra. Em um único século, franceses, portugueses e holandeses chegam, um após o outro, todos querendo ficar. Por baixo de cada bandeira fincada no solo, havia violência, negociação, resistência e sangue. Essa é São Luís do Maranhão, a única capital brasileira fundada por franceses. Uma cidade que nasceu de conflito e carrega isso até hoje. Antes de qualquer europeu chegar, a ilha que hoje abriga São Luís já tinha vida intensa. Os tupinambás a chamavam de Upaon-Açu, Ilha Grande, em Tupi. Pescadores, coletores, ceramistas que conheciam cada palmo daquele território. O frade capuchinho Claude d'Abbeville registrou pelo menos 27 aldeias na ilha, com cerca de 12.000 tupinambás. Maracanã, Maioba, Turu, Pindoba, nomes que existem até hoje como bairros da cidade. Esse é o ponto de partida que precisamos ter em mente. Em 1612, 500 homens saíram da França liderados por Daniel de Latouche. O objetivo era a França Equinocial, uma colônia na América tropical. A primeira tentativa, a França Antártica no Rio de Janeiro, havia fracassado. Esta seria a segunda. Em 8 de setembro de 1612, fundaram um forte, rezaram uma missa e batizaram o lugar de São Luís. Esse forte, erguido no alto de uma colina de frente para a Baía de São Marcos, construído em pau a pique às pressas, é o marco zero da cidade. Está de pé onde hoje funciona o Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão. Os portugueses tomaram o sítio em 1615, reformaram a estrutura e em 1766, o governador Joaquim de Melo e Póvoas transformou o antigo forte num palácio. O chão é o mesmo, a história completamente outra. Os tupinambás foram aliados, a princípio. Tinham contato com franceses há décadas e chegaram a enviar embaixadores a Paris. Mas o líder Momboré Açu percebeu cedo. Os franceses, como os portugueses, queriam se fixar e escravizar. Ele não estava errado. Portugal estava unido à Espanha e a presença francesa era uma ameaça a eliminar. O governador-geral organizou 2 contingentes. O primeiro veio por terra de Recife, comandado por Jerônimo de Albuquerque, nascido no Brasil, filho de colonizador com mulher indígena, reunindo guerreiros potiguaras e tabajaras pelo caminho. O segundo veio por mar. A batalha decisiva foi em 19 de novembro de 1614, perto de Icatu. A Batalha de Guaxenduba foi também uma guerra entre povos indígenas em lados opostos. Os portugueses venceram. Em novembro de 1615, Latouche se rendeu e mais de 400 franceses embarcaram de volta. O nome São Luís foi mantido e o sonho francês virou colônia portuguesa. Os tupinambás que haviam lutado ao lado dos franceses saíram da guerra em posição vulnerável. A colônia que se instalava não tinha intenção de ser gentil. Em 1620, colonos açorianos chegaram com o cultivo da cana. A lavoura precisava de mão de obra e os indígenas estavam ali. Foram escravizados e pesquisadores afirmam que essa mão de obra foi predominante no Maranhão durante todo o século XVII. O conflito durou décadas. Colonos de um lado, jesuítas do outro. O padre Antônio Vieira
chegado ao Maranhão em 1653, pressionou o rei até conseguir, em 1680, uma lei proibindo novas escravizações. Mas a lei não libertou ninguém que já estava cativo, e as capturas continuaram, justificadas pelas chamadas Guerras Justas. Na madrugada de 23 para 24 de fevereiro de 1684, colonos se reuniram na casa de Manuel Beckmann furiosos com dois problemas: a proibição da escravidão indígena e o monopólio abusivo da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que não cumpria a promessa de fornecer escravizados africanos em substituição. Tomaram o governo, prenderam militares e expulsaram os jesuítas. A revolta de Beckmann é considerada o primeiro grande movimento de insurreição da colônia, mas não era uma defesa dos indígenas. Era uma disputa de colonos querendo mais acesso à mão de obra escravizada. A coroa reagiu. Beckmann foi enforcado em 2 de novembro de 1685. A revolta sufocada e a companhia extinta. O tráfico de africanos para São Luís existia desde meados do século XVII, mas foi pequeno por muito tempo. Mudou em 1755, quando o Marquês de Pombal criou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão para transformar o norte do Brasil numa potência agrícola. A companhia controlava as rotas até a costa da Guiné. O Banco Internacional Slave Voyages registra cerca de 299 viagens negreiras com destino ao Maranhão entre 1693 e 1815. Mais de 25 mil africanos só no período ativo da companhia. Muitos dominavam o cultivo do arroz, sabedoria da Guiné, que transformou o Maranhão em grande produtor da colônia. São Luís se tornou uma cidade majoritariamente negra ao longo do século XVIII. E essa presença moldou a língua, a comida, a música e a religião de toda a região. O ciclo do algodão, intensificado durante a Guerra Civil Americana, transformou São Luís em uma das cidades mais ricas do Brasil. Sobrados cobertos de azulejos portugueses tomaram o centro. A cidade chegou a ser a terceira mais populosa do país. Dali saíram Gonçalves Dias, autor da Canção do Exílio, e Aloísio Azevedo, autor de O Cortiço, o que rendeu o apelido de Atenas Brasileira. Em 1997, o Centro Histórico foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, com mais de 4.000 imóveis tombados e traçado urbano praticamente intacto desde o século XVIII. Não há como entender São Luís sem entender o que bate no fundo dela. Uma cultura forjada no encontro e no choque entre indígenas, africanos e europeus. O Bumba Meu Boi é a maior expressão disso. Nascido no século XVIII, conta a história de um escravo que mata o boi do seu senhor. Os curandeiros o ressuscitam e a festa comemora o milagre. É uma história de poder, submissão e resistência, que mistura devoção católica, cultos de matriz africana e cosmogonia indígena. Durante anos foi perseguido. Entre 1861 e 1868, os grupos foram proibidos de se apresentar no centro da cidade. Em dezembro de 2019, o Bumba Meu Boi foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Há também o Tambor de Mina, religião de matriz africana enraizada nas tradições da Costa da Mina, com o maior terreiro na Casa das Minas, na Rua de São Pantaleão. E tem o reggae. Desde a década de 70, o som jamaicano entrou pelas ondas curtas do rádio e nunca mais saiu. São Luís é a Jamaica brasileira e abriga o único museu do reggae fora da Jamaica.
A cozinha maranhense é um arquivo vivo. Cada prato carrega uma história. O mais emblemático é o arroz de cuchá. Arroz com molho de vinagreira, camarão seco e gergelim. A vinagreira veio da África. O gergelim também. O arroz foi cultivado por mãos africanas que sabiam exatamente como fazê-lo. Numa colherada, séculos de encontros forçados e saberes que resistiram. Tem a maniçoba, folha de mandioca cozida por dias com carnes defumadas, prima indígena e africana da feijoada. A torta de camarão, a peixada maranhense com leite de coco e pirão. E frutas da Amazônia, bacuri, cupuaçu, taperebá, que chegam à mesa em sucos e cremes. Para beber, o Guaraná Jesus, refrigerante cor-de-rosa, aroma de cravo e canela, criado no Maranhão há mais de um século. O coração de São Luís é seu centro histórico. Ladeiras de pedra, casarões cobertos de azulejos portugueses, igrejas barrocas. O maior acervo de azulejos da América Latina. No topo de uma das ladeiras, de frente para a Baía de São Marcos, fica o Palácio dos Leões. Construído pelos franceses no lugar do forte original, passou por portugueses e holandeses, e hoje é a sede do governo do estado, com 5 salões nobres abertos à visitação gratuita. A Casa do Maranhão é um museu das tradições populares. Bonecos do Bumba Meu Boi, painéis do tambor de crioula e do tambor de mina, registros do carnaval e das festas juninas. O beco Catarina Mina, 35 degraus de pedra de Lioz do século XVII. O beco foi batizado em homenagem a uma mulher negra da Costa da Mina, que chegou escravizada a São Luís, conquistou a liberdade, acumulou fortuna e usou tudo para libertar outros. Descer e subir essa escadaria sabendo quem foi Catarina é uma experiência que fica. A cidade que nasceu de um forte de pau a pique em 1612 chega a 2026 com mais de 1 milhão de habitantes, a maior do Maranhão e a 4ª do Nordeste. O centro histórico tombado pela Unesco continua sendo o coração da cidade e seu principal motor econômico. O turismo cresce. O Porto do Itaque é um dos mais movimentados do Brasil para a exportação. E bilhões em investimentos em mobilidade urbana estão projetados para as próximas décadas. A mesma cidade que, em 1612, assistiu franceses fincarem uma bandeira numa colina, que viu indígenas escravizados e africanos atravessarem o Atlântico acorrentados, que dançou Bumba Meu Boi quando era proibido dançar. Essa cidade segue em pé, segue crescendo e segue carregando tudo isso junto. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal Memória das Cidades, clique agora. E nos encontramos na próxima cidade.